Vou ler a parábola do bom samaritano, está em Lucas 10, do versículo 25 em diante, né? Vou ler até onde que eu senti de ler, está escrito assim, ó. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Muitos nem ouvem, mas não pratica, né? Então esse homem, se ele estava perguntando, é porque ele não praticava, né? Ele estava indagando Jesus porque ele não exercia isso, né? Amar o próximo como a ti mesmo, às vezes as pessoas acham difícil, né? Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai deixar de fazer um monte de coisa errada com as pessoas, né? Então você tem que amar o próximo como a ti mesmo, e muitos não faz. E Deus sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas colocam o dinheiro na frente, colocam a beleza na frente de Deus, né? O status para ele é mais importante do que entender que a humildade vai diante da honra de qualquer um, né? Então é assim que funciona. Então o ser humano às vezes ele indaga, pergunta, mas ele mesmo não pratica aquilo, né? Eu vou seguindo lendo aqui, né? Aí disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, e quem é meu próximo? Olha, né, indagando Jesus. E respondendo Jesus, disse: Aí Jesus fez essa parábola. Aí Jesus disse assim: ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assalteadores, né, ladrões, assassinos, aos quais despojaram e o espancaram e retiraram e deixaram no meio morto, né? Espancaram ele bastante. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Sacerdote seria um pastor, um ancião, no caso da minha denominação, um bispo, um apóstolo, que as pessoas se rotulam a isso, né? É um título que a pessoa recebe, né? Não é bem uma rotulação, é um título que a pessoa recebe. Então é uma pessoa de um grau mais elevado, assim, que tem que ser uma pessoa de um grau mais elevado espiritualmente, né? Para administrar o rebanho que Deus colocou na mão dele e ensinar as pessoas o que? O amor, a caridade, a bondade, né? Então ele falou assim, e, e ocasionou que descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou ao largo, passou longe, não quis nem ver se aquele homem estava precisando de ajuda, se estava precisando de misericórdia, não, pegou e passou ao largo, bem longe, para não ajudar. Aí mais um samaritano, aí fala assim, igual modo também um levita, chegou naquele lugar e vendo-o, passou de largo também, passou longe. O que é um levita? Levita é um religioso, um homem que a tribo de Levi foi escolhida para administrar a parte espiritual do povo de Israel, né? Tanto é que eles não ganharam herança territorial, né? E essa parte espiritual ficou para eles. Então, essa tribo, eles tinham homens que tomavam conta da secretaria, tinha músico, tinha porteiros, vários diáconos que cuidavam das pessoas ali, né? Pessoas que tomavam conta da igreja, né? E tomava conta da parte espiritual, que já passa a ser o sacerdote aqui, né? O sacerdote. E os levitas, ele está falando que às vezes a pessoa é religiosa, mas não pratica isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a pessoa às vezes só se fantasia de religioso e acha que é um cristão, ou na época um judeu, né? Não é assim. Jesus ele veio para fazer isso, fazer com que as pessoas praticassem a caridade, né? Aí Jesus continua. Mais um samaritano, e os samaritanos eles eram um povo renegado pelos judeus, pelos religiosos, né? Porque eles foram um povo que depois houve uma divisão, 10% da tribo ficou para o lado de cima, da parte de Samaria, e as duas partes ficou para a parte de baixo de Israel, e houve essa divisão, né? E eles tinham essa rincha, e Jesus não, Jesus queria uni-los, né? Queria uni-los de novo, queria mostrar para eles que o que valia era o amor, e eles não estavam preocupados com isso, né? Aí continua, né? Aí mais o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de infinita compaixão. O samaritano que eles renegavam, que eles desprezavam, né? E Jesus não quer isso, Jesus não quer que você despreze ninguém, não quer que você faça divisão e não quer que você queira ser melhor que ninguém, né? E aproximando-se do alto de as feridas,
deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e, e deu ao hospedeiro, né? Um homem que tinha um lugar de uma hospedaria e cuidou dele, né? Aí diz assim, e disse-lhe, cuida dele, tudo que demais gastaste, eu te pagarei quando voltar. Você viu, o homem confiou nele também, né? Eu creio que ele voltou a pagar, né? Porque Jesus não ia citar essa palavra, mostrou que mesmo ele não estando no meio dos religiosos, ele era uma pessoa honesta, uma pessoa correta, né? Então o homem permitiu que ele fosse e o homem continuou cuidando desse ferido, né? Espiritualmente falando, que a palavra diz, né? E cuidando, graças ao que tudo que puder que eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três, Jesus perguntou e indagou para ele, que foi que aproximou-se daquele que caiu das mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e faz o mesmo. Então Jesus pede até para a gente imitar pessoas que às vezes você acha que não é servo de Deus, que não é servo de Deus, que está lá no mundo e às vezes está praticando o que é misericórdia, praticando o amor. Está escrito em Tiago 1:27, que a verdadeira religião é aquela que tem misericórdia das pessoas, que visita as viúvas, que ajuda as pessoas enfermas, que visita, vai na casa do enfermo orar. Você tem que ter uma denominação religiosa, você tem, mas você tem que ter, trazer com isso, paralelamente, a misericórdia. Se você está servindo a Deus e não tem misericórdia, para que serve? Você é simplesmente um sacerdote que passa ao largo, ou um levita que passa ao largo, um religioso que não se preocupa com a dor alheia, né? Com a angústia alheia. Tantas pessoas às vezes precisam de uma palavra de amor e de carinho, está ali esperando que você fale. A palavra de Deus ela é isso, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus ela transforma as pessoas, ela muda as pessoas. Às vezes a palavra de Deus, numa hora difícil que a pessoa está passando, às vezes uma palavra amena, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, né? O que vai acontecer com a pessoa? Às vezes a pessoa tinha que fazer cometer um desatino com a vida, o que acontece? Ela pega e retroage, não comete talvez um homicídio, ou não comete um assassinato, né? Uma pessoa que se suicida, né? E às vezes ela só está precisando de uma palavra. Às vezes às vezes alguém comete alguma coisa com ele, fica tão desesperado, vai lá e comete um assassinato, comete uma loucura. Mas antes de fazer qualquer besteira, antes de tirar sua própria vida também, pensa, reflita que o amor e a caridade, ela tem que estar imbuída na sua alma, ela tem que estar imbuída no seu pensamento, né? No seu jeito de viver, na sua forma de querer olhar para o próximo, né? Você tem que olhar para o próximo como aquele samaritano olhou, não como o sacerdote e o levita olhou, né? Porque tem pessoas que necessitam, né? E Deus colocou pessoas especiais para isso, para cuidar das pessoas enfermas. Deus vai tocar no coração, vai lá, visita fulano, ele está necessitado de uma oração, de uma visita. Então faz isso. Seja um samaritano e não um levita, e nem um sacerdote, né? Isso aí, Deus abençoe. Mas seja com amor, né? Praticando o amor e a caridade, né? Porque é bom você ser um levita, é bom você ser um sacerdote, mas que pratica o amor. Porque Cristo não ia deixar essa parábola à toa, e Cristo não ia falar assim, imitai ele, né? Imitar ele. Jesus não mandou imitar o sacerdote que passou ao largo e nem o levita, o religioso que se acha que está fazendo certo, mas na hora que o Espírito Santo de Deus diz ter que fazer um bem, porque na hora dele ter que fazer um bem, ele não faz. Então Jesus falou, imita o samaritano, não aquele sacerdote que está ali só por estar e aquele levita que está ali só por estar, sabe, só esquentando o banco. Então faça a vontade de Deus com muito amor, com muita caridade, é isso aí.